A graça e a paz a todos. A graça e a paz, pastor Adelson. Seja bem-vindo. Graça e paz, irmãos. Bom, pastor, última lição do livro, Despedida do Conhecimento do Santo de Tozer, capítulo 23, O Segredo Conhecido, né, que está na página 229 a 236. Pastor Adelson, que aprendizado que foi esse livro. Que avanço no conhecimento de Deus, né? Se todos tiverem aproveitado, aprendido, quanto nós aprendemos aqui enquanto estávamos ministrando a lição, foi maravilhoso, está sendo edificante a cada dia aprender mais sobre o nosso Deus. É um livro realmente muito bom, né? E falar aí, conhecer mais um pouco de Deus, os atributos de Deus, como Deus age, o que Ele é, realmente sempre é muito bom. E às vezes falta isso, né? Aliás, né, a Bíblia já diz, né? O meu povo peca por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente vai atribuir a Deus algo, né? E talvez seja até o pecado que não tem perdão, atribuir a Deus algo que ele não pertence a Ele, que Ele não faz, ou deixar de atribuir algo que Ele faz, né? Por falta de conhecimento. E esse livro nos ajudou muito, né, a entender, a conhecer mais um pouco de Deus. Aliás, né, é o título do livro, né? Não é? Conhecimento do Santo. Ou seja, quer conhecer Deus, vai pensar sobre Deus, vai pesquisar, vai saber quem é em primeiro lugar e como Ele age. E esse último capítulo, pastor, me surpreendeu, porque é o último, né? Fechando o livro. Então, normalmente, o que a gente espera do último capítulo? Uma reprise de tudo que foi falado, mas Tozer conseguiu fechar de forma extraordinária, acrescentou mais ainda no que nós já temos aprendido até hoje. E nós vamos para o nosso texto áureo, que está na carta de 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Né? Aqui nesse contexto, pastor, eu gosto de falar do contexto para os irmãos entenderem, né, o porquê que chegamos nesse versículo. O apóstolo Paulo, ele está ali falando ao seu filho na fé, né, Timóteo, sobre a maravilhosa graça de Deus. E antes de chegar nesse versículo, ele fala assim: Cristo, né, veio para salvar pecadores, e eu sou o principal deles. E aí, logo em seguida, Paulo exulta, né? Nesse momento, ele exulta da graça do Evangelho, então ele fala, né? Exclama os atributos de Deus, parte dos atributos de Deus. Ele faz isso em outra carta também, nós vemos em Romanos, ele está falando ali da graça de Deus, né? Que alcançou os gentios e tal. Aí ele exulta de novo e fala, né? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e seus caminhos. Essa é a atitude de alguém, né, que encontrou na graça, no Evangelho de Deus, o poder libertador, reconhecendo a sua condição humana, né? Então ele está jubiloso, ele está exultando nesse maravilhoso Deus. É um versículo muito bom, né, para encerrar o livro, a última lição. Né, diz lá, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível. Ou seja, é o que nós vimos falando tudo, né, ao longo desse livro, todas as lições, né, e sejam honra e glória para todos sempre. Ou seja, né, Paulo escreve a Timóteo orientando, passando para Timóteo justamente isso, aquilo que Paulo já tinha conhecimento, aquilo que Jesus Cristo já tinha revelado pessoalmente para Paulo. Paulo estava repassando para Timóteo, para poder Timóteo edificar a igreja ao qual ele estava lá, à frente, estava lá ajudando naquela época, para que Timóteo soubesse qual Deus, quem é esse Deus que ele iria falar para as pessoas. Então é isso que nós precisamos. Principalmente os líderes, né, quem vai ministrar na igreja, qualquer seja onde estiver, ele precisa ter esse conhecimento, de saber, ter a noção de que esse Deus é um Rei eterno, é o único, é imortal, é invisível, somente a Ele toda a honra, toda a glória para todo sempre. É isso que Paulo estava contando para Timóteo. Timóteo, ó, passa isso para a igreja. Se a igreja entender isso, saber que é isso, eles vão estar no caminho certo. Está no caminho. Isso aí, pastor.
Bom, vamos ao tópico 1, que está na página 231. Olhando pela perspectiva da eternidade, a necessidade mais crítica do momento é que o nome de Deus seja glorificado como foi no passado. Quando nós olhamos a história da igreja, né, que nós vemos ali momentos decisivos, a reverência do povo de Deus, a forma como Deus é adorado, como Deus é louvado. E quando nós fazemos um contraste, né, com o mundo de hoje, né, o mundo pós-moderno, nós vemos a necessidade que tem, né, da igreja olhar, né, para o passado, naquele tempo em que Deus era reverenciado pelo grande eu sou. Tem um livro, eu creio que o senhor já leu ele também, pastor, A Igreja Desviada, de Charles Swindoll. Foi até o pastor João que me emprestou esse livro. E ele pontua isso, né? Ele fala assim que a igreja moderna, ela perdeu o senso de reverência ao verdadeiro Deus. E aí isso tem causado, ele chama de erosão, tem causado erosões no corpo de Cristo, que tem atrapalhado o corpo crescer espiritualmente, ser edificado a cada dia, né? E esse é um problema sério que precisa ser, como diz, né? Precisa ser encaminhado, resolvido, tratado, né? Deus nos exorta a isso. O outro livro que nós lemos, A Guerra pela Verdade, fala disso também. Então, tem essa necessidade que o nome de Deus seja glorificado. E quando o Tozer coloca aí, né, olhando pela essa perspectiva da eternidade, é muito contrário do pensamento hoje pós-moderno, ao qual você referiu, dessa necessidade do mundo agora de colocar o homem no centro das atenções, em primeiro lugar. A perspectiva digamos assim, de 99,9% das pessoas hoje é do imediatismo, do agora. Não tem, né, eu tenho costumado falar constantemente nos sermões aí, daquele de valorizar a glória eterna de Deus, essa perspectiva de eternidade. As pessoas têm muito medo do que vai acontecer aqui hoje ou amanhã, né, sobre o olhar só de agora. O medo de perder, de ficar no prejuízo, o medo de morrer amanhã. Todo mundo vai morrer, lógico, não vamos querer adiantar, acelerar o processo, tudo tem um momento certo, mas quando se põe em eternidade, tudo muda, né? Muda de figura, nós precisamos mudar essa perspectiva, né? E quando a pessoa olha, né, para a eternidade, ela tem que ver o exemplo do passado. Quando realmente as pessoas glorificavam a Deus pelo que ele é, não nessa coisa de realizar agora, de um Deus que pode atender minhas necessidades, né, o que eu vou conseguir, em que Deus vai me abençoar amanhã para eu ser mais próximo. Né? Aliás, né, há uns anos atrás, esse era um movimento mais, digamos assim, o maior dos movimentos na igreja, no meio cristão evangélico. Né? Então é difícil. Né? E de tempos em tempos, Deus dá uma sacudida no povo para eles voltarem para Deus. E eu gosto de citar, e nunca vou cansar de citar, Israel, o povo escolhido de Deus, de vez em quando eles ficavam achando que era no imediatismo também, da força do braço deles, né, como os autores da Bíblia gostam de citar, esqueciam de glorificar a Deus, né, de dar toda essa honra para dar o nome de Deus. E em algumas situações, né, quando eles iam escrever a Bíblia, outros que eram tão assim, que nem poderia citar o nome de Deus, né? Para escrever, precisava com a pena de ouro, banhar 7 vezes antes de escrever o nome de Deus, tanto que se perdeu o nome de Deus, né? Do Deus Pai. Mas mostra o grau de reverência, o grau de reverência. Às vezes é melhor errar por excesso do que por negligência. E hoje está muito mundanizado, banalizado, sei lá, né? As pessoas não têm essa... Só pensa nessa felicidade, né, que o mundo oferece, que está tudo de bem, de boa agora, né, só pensando no agora, infelizmente. Realmente, pastor, infelizmente. No tópico 2, na página 232, dando continuidade ao assunto, pastor, para recuperar seu poder desvanecido, a igreja precisa ver os céus abertos e ter uma visão transformadora de Deus. Pastor Adelson, nós temos aprendido, né, nos nossos estudos da IBD, na sala de adultos, durante os sermões, Deus se revelou a nós através dos profetas,
dos apóstolos e plenamente na pessoa do seu Filho amado Jesus, pessoa e obra. Então, as Escrituras, elas nos dão, né, o caminho para a verdadeira noção do grande eu sou. Né? Então, nós estamos aprendendo sobre Deus. O Deus verdadeiro é o Deus das Escrituras. Como o senhor bem falou, a igreja hoje, a igreja moderna hoje, ela, vamos dizer assim, Deus foi humanizado e o homem divinizado. Né? Perdeu a consciência da presença divina, perdeu a reverência. E então, nós precisamos voltar às origens. É interessante, podemos deixar até o assunto um pouco mais tenso, pastor, porque qual é o problema da igreja hoje? Nós já falamos em outras lições. O homem, ele cria uma imagem mental de Deus a partir da sua concepção humana. É o que nós temos aprendido com Tozer, né? Que não pode ser assim. E aí, quando eu adoro, né, um Deus fabricado pela minha concepção humana, eu estou quebrando o quê? O segundo mandamento e até mesmo o primeiro, porque nós aprendemos que idolatria não é só imagens, é tudo aquilo que ocupa o lugar do Deus verdadeiro. Ah, o meu Deus, ele é amor, o meu Deus, ele não provoca, ele não permite catástrofes, ele não permite doenças, o meu Deus não é irado, né? O meu Deus, ele é amor, eu creio num Deus de amor. Fabricar um Deus não é só fazer uma imagem de escultura, seja lá qual for, e dizer que é Deus. Mas na mente, né, tem muito isso, né, de eu tentar ter um Deus à minha vontade, do meu jeito, à minha disposição, quando eu quero, do jeito que eu quero. Talvez seja mais grave ainda do que uma imagem de escultura. A imagem de escultura, de repente, a pessoa pode perceber, poxa, mas isso aí não está dando resultado. Agora, a minha mente, a mente do ser humano, ela como diria no popular, prega muitas peças na pessoa. Ela conduz e a pessoa começa a um grau de pensamento que ela chega a um ponto que ela não sabe mais se é verdade, se é mentira. E aquilo que ela pensou a vida inteira, que ela colocou, às vezes a própria mentira, há muitos anos atrás, cerca de, né, dá a impressão que é velho, mas está ficando mesmo, há uns 30 anos atrás, né, porque muita gente vai ouvir e não tem isso, né, tem a metade disso, né, de 30 anos. Uns 30 anos atrás, eu já ouvi um rapaz uma vez, falou lá, um professor falou assim, ó, o perigo da mentira é que a pessoa repete ela tanto, que ele vai um dia ela se torna verdade. Uhum. Então, essa fabricação de um Deus na mente, do jeito, do molde que a pessoa quer, acaba que um dia ela não sabe separar mais se é verdade, se é mentira. Ela repetiu tantas vezes aquilo que ela se tornou uma verdade na vida dela. Mas só que, você falou uma coisa lá no início, o Deus, o único verdadeiro é o Deus das Escrituras. Né? Quer queira, quer não, atende às necessidades da minha mente, não às necessidades reais minhas, mas da minha mente, atendendo ou não, ele é o Deus único e verdadeiro. Né? E isso precisa ser recuperado na igreja. É obrigação da igreja, neste tempo, de pessoa, a igreja séria. Estamos falando de igrejas sérias, né? Não vamos falar de quem não tem compromisso, de quem realmente não quer. Mas Deus, em todas as épocas, né? Em todos os tempos, Ele levantou pessoas e levantou igrejas, né? Líderes, para falar, né? Para pregar o seu nome verdadeiro. Né? Espero que a Igreja Batista Nacional Ebenezer continue sendo uma dessas igrejas, né, que nós, né, que Deus dá a direção ao pastor João, a mim, né, aos outros líderes, aos professores, né, todos que continuam mantendo este compromisso, né, e isso é obra do Espírito Santo. O que cabe a nós, então, como líderes, é pedir, né, e pedir mesmo, clamar, mais do que pedir, clamar ao Espírito Santo que nos dê essa direção, essa condução, né, de não deixar, né, ser transformada em igreja, né? É uma coisa qualquer, né? Mas ter essa visão transformadora. Sim. E quando fala ali, né, a igreja precisa ver os céus abertos. De quem que eu lembro? Estevão. Né? Estevão já sabia. Ali foi só para as pessoas saberem de tudo aquilo que ele já sabia. Ele ver a glória, ele dá um testemunho para as pessoas verem. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo,
não é nada para mim. A glória de Deus é muito maior. Se pudesse, eu acho que ele poderia falar assim, agora é eu que estou falando, da minha parte. Mas se ele pudesse falar, vocês podem me matar 1000 vezes se for preciso. Eu indo para a glória, vendo a glória que Deus já me revelou, já me mostrou, agora estou vendo abertamente com meus próprios olhos, estou indo para lá agora, de boa. É isso que nós precisamos ver o céu aberto. Ver os céus abertos, como Jacó, ver escadas, anjos subindo e descendo, né? Verdade. Né? Como nós estamos longe disso. Oh, como estamos longe disso, né? Então essa é a igreja da qual nós precisamos deixar que ela não se transforme em banalidade e que nós possamos levar essa palavra para transformar vidas. Verdade, pastor. Tópico 3, na página 233. É interessante, pastor Adelson, porque Tozer, ele foi construindo, né, vamos dizer assim, o livro, as partes, e tudo, como diz o pastor João, parece que tudo foi colocado cirurgicamente, né, ali no decorrer do livro até chegar agora. Nesse tópico, né, no tópico 3, fala assim: o conhecimento de Deus não pode ser adquirido apenas pelo estudo. É necessário que certas condições sejam cumpridas. O que é que nós temos aprendido, né, com Tozer, na leitura da Bíblia? Que Deus, ele pode ser conhecido em graus crescentes de intimidade, mas também depende da disposição, né, do indivíduo para isso. Aí o autor fala assim, Tozer fala assim, é fácil, porque não exige esforço intelectual, é pela graça. Vamos entender isso? Ele está dizendo ali o quê? Não, vocês não precisam estudar, pode ficar aí dormindo, que o conhecimento será inculcado na sua mente, pode ficar vendo televisão, procrastinando e tal. Não. Ele está dizendo ali que não é necessário, vamos traduzir em palavras simples, você não tem que ser um PhD, você não tem que ser um doutor, você não tem que ter um QI elevado. É pela graça de Deus, é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, o nosso coração para compreender a palavra de Deus. Eu lembrei, a gente cita muito, o senhor cita muito o caso da irmã Júlia, né? A irmã Júlia, ela não tem um diploma, né, universitário, mas ela tem disposição de coração para aprender na palavra de Deus. Ela tem a humildade de reconhecer a sua dificuldade e ela chama os pastores para lhe ajudar nessas dificuldades. E o Espírito Santo tem trabalhado na vida dela, iluminado a mente dela e ela tem aprendido cada dia mais de Deus. O autor fala também que é difícil, por quê? Temos que subjugar a carne humana, né? A nossa carne. O que é que isso quer dizer? Eu tenho que abrir mão daquilo que não tem valor no momento. O senhor tem falado muito isso, né? Que a gente tem perdido tempo precioso com coisas sem valor, com coisas inúteis. Eu tenho um tempo, né, para aprender a palavra de Deus, para colocar a leitura bíblica em dias, né, ou ler um livro que edifica a vida do cristão, mas eu passo o meu tempo na frente de uma televisão, né, às vezes ali procrastinando na internet, seja como for. Temos sim a graça de Deus para nos ajudar em tudo isso, mas é nossa responsabilidade buscar esse conhecimento. E como que nós sabemos que Deus pode ser conhecido em graus, né, de intimidade crescente? A própria Bíblia nos diz. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala, né, de alimento sólido e leite, né? Em Hebreus também fala, vocês deveriam já estar sendo mestres e ensinando os outros, mas ainda estão no leite, né? Não tem condição de receber o alimento espiritual. E Deus, ele nos dá essa condição de crescer cada dia mais no relacionamento com Ele. E temos que ter a disposição de coração para essa jornada. Então, ele só pontuando ali, já na frase do Tozer, quando ele diz, o conhecimento de Deus não pode ser adquirido apenas pelo estudo. Em momento algum ele não disse que não pode ser conhecido, ter conhecimento de Deus pelo estudo. Pode, pelo estudo, mas tudo depende da condução, da orientação do Espírito Santo. Eu digo sempre, tem muita gente que faz seminário teológico, estudo, PhD, e não tem a orientação, não é conduzido pelo Espírito Santo. Não vai adiantar o quê? Não vai ter muito conhecimento assim, teórico, mas ao mesmo tempo não vai conhecer Deus. E muita gente, quando nós citamos a irmã Júlia e tantos outros,
né? A pessoa não estudou e ela tem um conhecimento de Deus muito grande. Tudo então é a disposição e deixar o Espírito Santo conduzir, né? Uns 6 meses atrás, mais ou menos, aí o rapaz lá, um dia lá na casa do meu pai, ainda falando, tinha um homem lá em Cerilândia, conheci ele, né, assim, já era idoso, ele acho que era primo do meu avô, chamava José Tavares, né? Por incrível que pareça, tem até o meu nome e sobrenome, é parente do meu avô. E ele saía, andava da casa dele até Cerilândia, 12 quilômetros para pregar. Tá E vendo? não estudou pouquíssimo, né? Mesmo o ensino secular, de Bíblia, ele estudava e ele falava, falava assim, um dia lá na casa do meu pai mesmo, ele falava assim, discorria sobre a Bíblia, assim, como poucos teólogos neste tempo falam. Ou seja, tudo é a revelação de Deus, tudo é a inspiração de Deus, porque ele estava com disposição, né? E ele lia a Bíblia, sabia ler, lógico, lia e tudo sim. E ele ainda... Eu agora, depois de um certo tempo, que a gente vai recordar, naquele tempo não dava nem moral para aquilo, mas ele falar assim, tudo a gente tem, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Que palavra naquele tempo, Não né, é? se fosse hoje para poder desfrutar de um conhecimento simples, dado por Deus, de uma pessoa que estava pronta para conhecer, para ensinar sobre Deus. Ouvi ele falar algumas vezes, mas como sempre, criança, não dava muito moral para aquilo tudo que estava sendo falado. Mas algumas coisas eu me recordo. Então é isso, desde quem faz um pós-doutorado em teologia, a quem aprende, né, buscando a Deus no dia a dia, tudo precisa da condução, da direção do Espírito Santo. Não apenas no estudo, mas com estudo. Agora, quem estuda, vamos colocar Paulo, foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele era doutor em teologia, ele sabia tudo. Tudo aquilo, aí depois ele lógico, não queria evidenciar, mas nós sabemos que foi útil para ele, todo o conhecimento. Sim. Mas lógico, como ele colocava em evidência sempre Jesus Cristo, e está corretíssimo, mas quando Jesus Cristo conversou, falou com ele pessoalmente, chamou ele para trabalhar, toda aquela bagagem de conhecimento dele, ele colocou em prática. Só isso que nós precisamos. A nossa direção dada pelo Espírito Santo, daquilo que nós estudamos, dos livros que nós lemos, da Bíblia, e tudo aqui, quando Deus nos chama, vai ter mais condições. A irmã Júlia tem condições de falar daquilo, mas ela, por exemplo, ela não vai ter um vocabulário muito bom, ela não vai ter, assim, talvez, não menosprezando no momento nenhum a pessoa dela, muito menos do Espírito Santo de conduzir. Mas ela não vai ter os argumentos que o pastor João tem, por exemplo, que leu muitos livros, vai saber falar mais ali com detalhes, o que é. Talvez a palavra dela é mais direta, mais incisiva naquele ponto. Mas o pastor João vai poder discorrer mais um pouco, dar mais alguns exemplos, aí vai. Então, o nosso conhecimento só é útil quando é direcionado pelo Espírito Santo. Ou a falta do conhecimento adquirido em teoria, também às vezes vai ser desnecessário quando a direção de Deus vai nos estar levando onde Ele quer. Ou seja, resumindo, é a disposição de estar pronto para Deus trabalhar em nós. E vemos isso na Bíblia, né? Quando Cristo fala aos seus discípulos, né? E tudo o que eu vos tenho dito, ensinado, o Espírito Santo vos fará lembrar, né? Então ali, ele vos tenho dito e ensinado. Então teve a ação de ser ensinado e também teve a ação dos discípulos de ter ouvido, aprendido ali, né? Exercitado a mente naquele momento. Aliás, né, foi o que Jesus Cristo fez, né? Aquele período ali com eles foi para passar conhecimento, para que depois que Jesus Cristo retornasse ao céu, eles estivessem, né, aprendido um pouco a como conduzir o dia a dia, porque se é uma formação, pode até falar, a pessoa chega aqui e fala a palavra, mas como vai conduzir uma igreja, por exemplo? Se não tem uma formação, não tem, ou como que vai agir em determinados momentos, é a teoria colocada em prática. Aí sim, só a teoria é vã, só a prática às vezes ela se torna falha. Então, ali é os dois, né, segundo a direção do Espírito Santo, aí funciona. Isso. Bom, tópico 4 da página 235. Conforme aperfeiçoamos o nosso conhecimento de Deus, isso afetará os que estão ao nosso redor na comunidade cristã. Achei interessante, pastor, e me fez lembrar, inclusive, daquela reunião que nós tivemos de liderança, que o pastor João nos chamou à razão, né? Dizendo assim que a liderança da igreja, ela precisa espelhar
né? Os liderados, os demais membros e tal. No louvor, na adoração, no testemunho, né? Assim como o autor colocou ali para nós. E é interessante, pastora Delson, um testemunho pessoal, que quando nós começamos a estudar esse livro, no momento do louvor, as músicas começaram a ter um diferencial para mim. Então, no momento que estava ali louvando e adorando a Deus, né, aí vinha, né, tem muitas músicas, né, que falam da santidade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, né, da sua bondade. E aí estava assim, como que eu posso dizer? O que eu estava cantando com os lábios também estava sendo cantado na minha mente e no meu coração. Tinha um efeito assim, o conceito de eternidade, parece que estava um conceito mais profundo, sabe? Um conceito de santidade. Foi interessante, está sendo interessante esse momento de poder assimilar isso e ver a diferença que faz na vida do crente quando nós temos aprendido, buscado, conhecido mais de Deus. Aí, como disse todos aí, conforme aperfeiçoamos nosso conhecimento de Deus, isso afetará os que estão ao nosso redor na comunidade cristã. Ou seja, à medida que nós vamos conhecendo mais de Deus, adquirindo mais conhecimento do santo, né, mais isso vai afetar. Porque com mais propriedade nós vamos repassar isso. Eu sempre pensei, quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a me enturmar mais, a seguir esse caminho de liderar, de chegar a ser pastor, né? Então, se eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Sempre gosto de falar assim de forma mais clara, mais simples. Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Eu vou falar de motor de avião? Não sei, nunca nem vi, né? Se pessoalmente, não posso falar nada. Então, se eu não conheço Deus, se eu não experimentei nada de Deus, se eu não tenho o mínimo de conhecimento dele, como que eu vou falar? Como que eu vou falar do amor de Jesus Cristo? Vou falar que Jesus Cristo transforma as vidas para as pessoas. E ela me perguntar, como que é isso? Como que ocorreu isso na sua vida? Falar, não sei como, já sabe falar por aí, mas não sei não. Não sei como que se dá. Não vai funcionar, a pessoa vai olhar para mim e vai dizer tipo assim, tchau, né? Vamos embora. Não vai funcionar. Então nós precisamos nos aperfeiçoar o nosso conhecimento. Isso faz de que maneira? Lendo Bíblia, lendo bons livros, orando, meditando e pensando sobre Deus, tendo um relacionamento mais próximo com Deus. Aí isso vai afetar, vai chegar até as pessoas. As pessoas vão perceber isso. Não se engane, da mesma forma que o filho olha para o pai, está vendo o pai como espelho, imita os passos do pai, os liderados imitam os passos dos líderes. Verdade. Isso aí não se engana. Se o líder, a igreja vai conduzida no caminho que o líder estiver conduzindo. E espero que o líder esteja sendo conduzido pelo Espírito Santo. Né? Aí sim, se o líder não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, vai descambar. Agora, se o líder está sendo conduzido pelo Espírito Santo, a igreja vai ser conduzida pelo líder e vai caminhar nos caminhos de Deus. Esse é o reflexo que vai ter. Assim é o nosso conhecimento de Deus. Se eu vim aqui pregar sem nenhum preparo, sem nada, sem não ter pensado, sem não ter estudado, sem não ter buscado a direção de Deus, não vai fluir. Não é aquele negócio de chegar lá e tirar uma palavra, né? Nada contra, não vamos citar nenhuma instituição, nenhuma né, denominação, melhor dizendo. Chegar lá, abrir isso aqui, tal. Não funciona. Né? No mínimo a gente prepara, né? A gente está vendo, tem uma noção mais ou menos do que vai falar. E lógico, né? Tudo na direção do Espírito Santo. Eu mesmo, né, de algum testemunho, já preparei um sermão de chegar aqui e estar com ele decorado. Chega na hora, eu falei totalmente outra coisa. Aí chega no final, alguém fala, pastor, hoje o senhor falou tudo que eu precisava. Falei, poxa, se eu falasse outra coisa, talvez não tinha servido para ninguém, serviu pelo menos para um, né? Deus mudou a direção daquele lugar, daquela hora, outras vezes veio e falou exatamente aquilo que eu tinha planejado lá, tinha programado para falar. E, então é isso. Então nós Mas o senhor fez a sua parte de se preparar. Né, de buscar, de orar. Lembro uma vez nós fomos não lembro mais qual evento que foi, até o pastor Éder estava pregando lá em Goiânia, e ele falou que quando foi convidado para pregar, ele falou, não, o que eu vou falar? Passou a semana todinha. Ele falou, vou começar segunda-feira, eu vou preparar o sermão. Foi até sexta-feira, ele disse que não deu conta de pontuar uma linha.
Aí no sábado, que era o dia do evento de manhã, aí disse que ele acordou de madrugada e começou a orar. Deus, ó, eu não dei conta, agora eu digo como é que eu vou fazer. Aí disse que orando, veio a palavra imediatamente, ele pai lá em 20 minutos estava pronto o sermão. Deu inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, então, é a condução, é a nossa parte, né, de estar à disposição, de buscar conhecimento, de pensar, de refletir sob a orientação do Espírito Santo. Senão, não adianta, não vai dar certo. Só frisando, né? O pastor Éder não ficou à toa a semana inteira e deixou para o último momento, não. Ele ficou buscando, ele buscou, só porque ele tentou não... dele, apenas da parte dele, e não fluiu nada. E, diga-se de passagem, foi um excelente sermão. Glória a Deus. Aliás, foi logo que ele já começou falando assim, ó, culto tem que começar no horário. Se você marca para as 19 horas e 30 minutos, foi o exemplo que ele começa às 19h35 ou 19h40, você já começa o culto com uma mentira. Aí já começou por aí, né? Já dá logo um coice, né? no nariz de todo mundo já, né? Se achou que o sermão ia começar, não, já tinha começado. Já tinha começado. Bom, no tópico 5, último tópico, pastor do livro, né? Tá até a mensagenzinha lá no final. Só faltou colocar the end. Né? A verdadeira religião confronta a terra com os céus, aplicando ao tempo o efeito da eternidade. Pastora Delson, esse tópico, né, se os nossos alunos forem buscar no livro, não está lá nas últimas páginas. Tanto é que eu nem coloquei página, né? Coloquei só a palavrinha fim. Mas é as primeiras linhas do livro do Tozer. E por que eu coloquei? A verdadeira religião confronta a terra com os céus. Não é os céus que deve ser confrontado, mas sim a terra. Né? Nós estávamos falando ali de Charles Swindoll, quando ele fala, né, da igreja desviada. É necessário resgatar esses valores, né? É necessário conhecer mais de Deus. É necessário, quando ele fala das condições, né, que quando você busca conhecer mais de Deus, há um abandono do pecado, há uma caminhada no Espírito, há uma obediência a Cristo, né? Há uma maior intimidade com Deus. E assim a igreja é edificada, assim ela cria raízes profundas, né? E ela suporta os tempos difíceis. Né? Então, a verdadeira religião confronta a terra com o céu. A verdadeira religião vai confrontar hoje esse evangelho que a gente falou tanto, o evangelho Nutella, né? Que Cristo é uma necessidade, mas não é um fundamento. Né, o que eles estão colocando ali. E ele fala muito da vida de santificação. Achei interessante que ele coloca um texto assim: não é o barco na água que o faz afundar, mas é a água dentro do barco. Aí ele faz o paralelo com o crente. Não é o crente no mundo, né, que naufraga, mas é o mundo no crente que o faz naufragar. E quando fala a verdadeira religião, confronta a terra com os céus. Daí eu já fiquei você falando aí, hoje também já estava pensando agora à tarde sobre isso. Os grandes nomes que a gente vê aí na Bíblia, eles confrontavam, né, as pessoas. Esse politicamente correto de hoje em dia, de ser bonzinho com todo mundo, né, aliás, não funciona, não é a vontade de Deus. Eu pensar lá em João Batista, por exemplo. Se o João Batista hoje fosse pastor na igreja, acho que a igreja dele não tinha ninguém. Ele chegar lá e falar sua raça de vibra, né? Ele teria quantos a ira eterna está reservada para vós, né? Ele espantava todo mundo. Não, e né? Quantos processos ele teria, né? Nas costas dele. Esses direitos humanos, sei do que, tanta firula que o povo arruma aí hoje em dia, que não pode falar nada, que tudo é crime, tudo é não sei o quê, tudo dá cabo processo. E aí vai, né? Paulo, quantas vezes foi preso, apanhou e tá, por falar a verdade, por confrontar a verdade. Jesus Cristo, né? É o amor extremo, confrontava, falava sempre a verdade, aquilo que deveria ser falado. Elias, aí a gente vai tudo, né? A gente pegar a Bíblia lá, né, de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver os grandes nomes, né, da história, né, da história toda aí com Deus, dos homens que andaram com Deus, sempre confrontaram a terra com os céus. Ou sempre falando a verdade, né, da eternidade, o efeito que a eternidade
deveria ter em nós, né, e muitos não têm, sempre confrontando, sempre batendo de frente. Dói o que doer, né? Quantos morreram, Não né, é? deram suas vidas, né, por confrontar as pessoas na terra que não estavam de acordo com o pensamento dos céus, né? Porque eles confrontaram, não compactuaram, né, com esse politicamente correto, em agradar todo mundo. Fala, não, eu vou falar a verdade simples e clara, a verdade de Deus. Se você concordar, bem. Se não concordar, pode me matar, mas eu não abro mão de falar a verdade de Deus. Muitos, né, assim, se eximem da atitude de Estevão, como o senhor citou. Por que que ele foi apedrejado? Porque ele confrontou, né, as pessoas daquela época, né, os judeus daquela época e tal. E hoje é mais fácil, né, um evangelho digestível ao paladar humano. É mais fácil, causa menos problemas, a igreja enche, né? Mas não é o dever do cristão. É mais fácil hoje querer adaptar o evangelho, Sim. contornar a situação. Não, tá, vamos assim, dar um jeitinho, né? Não Aquela é? coisa de ver assim, contornar, achando que vai, mas não é. Deus nunca quis isso, de contornar, dar um jeitinho, né? Tal, depois, né? Deus sempre quis que falasse a verdade. E infelizmente, né? Maioria, né? Assim, a esmagadora maioria mesmo, né? Mesmo fica feio, né? Para piorar, ainda fala errado o português ainda, né? A maioria esmagadora tem mesmo assim falado um evangelho raleado, um evangelho que não confronta, só para não magoar as pessoas, para as pessoas para permanecerem com as suas igrejas cheias, achando que estou atingindo o número de pessoas. Mas está atingindo de que forma? Né? Com a verdade bíblica ou aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz em ver a igreja cheia? E o resultado negativo dessa postura, pastor, é que os crentes hoje são resistentes à santificação, não têm a noção verdadeira, vamos dizer assim, o perigo do pecado, né, o prejuízo que o pecado causa, né, não servem, não adoram em espírito e em verdade, como a Bíblia nos exorta a fazer. E, infelizmente, né, o resultado são crentes, né, como Paulo chama, meninos na fé, que não crescem, não desenvolvem, não frutificam para a glória de Deus. Pastor Edelson, finalizamos, né? Vai deixar saudade, como outros livros também que nós temos aprendido, mas nós vamos seguir, né? Não podemos ficar parados, vamos avançar no conhecimento de Deus. Pastor João vai passar aí para nós depois, né, as próximas lições, tópicos e tal. Foi muito bom, pastor Adelson, muito bom participar, muito bom gravar, muito bom aprender durante todo esse período, 23 capítulos de, como diz, de um belo aprendizado sobre o nosso Deus. Foi muito bom o livro, mas quando der saudade, é a vantagem de ter o livro lá, né? Pode ler novamente, né? Não impede ir lá, recordar, até quando tiver em dúvida, já deixa um recadinho para os líderes aí, algum estudo, alguma palavra que for dar, alguma coisa que for pensar, recorra ao livro, né? Vai lá, vou recordar aqui o livro aqui, que quer dizer sobre isso, sobre Deus, né? O conhecimento do santo, e não tem fim a busca desse conhecimento. Não mesmo. E repetindo sempre o que eu disse aqui bastante, sobre a direção do Espírito Santo. Né? E muito bom, espero que todos nós, né? Eu pelo menos aproveitei muito, espero que vocês todos também aí, né, tenham aproveitado bastante este livro e continue, né, neste caminho de buscar o conhecimento sobre a direção do Espírito Santo, que Deus vai estar, né, te abrindo mais a mente ainda para conhecer ainda um pouco mais dele. Amém. A graça e a paz, pastor Adelson. Graças a paz, Suzano, graças a paz, irmãos, fico todos com Deus, né? E na última lição, não demore lá a colocar o seu sim lá. A graça e a paz a todos.